Boa noite. Boa noite, família Betel. Boa noite a todos que estão chegando aqui para mais uma live do Palavras de Cuidado e Saúde. É muito bom ter todos vocês aqui, o pessoal chegando. Oi, Isabel, Gabi, Cris. Vamos lá. Vou chamar o Rodrigo, que vai nos acompanhar hoje aqui, o Rodrigo dos Santos, ele é psicólogo. Acredito que vai ser, né, outra live bem legal, que a gente vai poder bater um papo. Vou buscar aquele aqui. Vamos ver. Ó, o pessoal chegando aqui. Nicolau. Ó, o Rodrigo tá aqui. Entrou agora. Camila. Que bom, pessoal, ter todos vocês aqui hoje. Ó, o Rodrigo tá conectando com a gente aí. Simone, me ouve? Te ouço, não estou te vendo ainda. Por que será? Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Então, vamos ver. Vamos ver. Ó, eu vou apertar um botãozinho, conforme for, a gente faz o processo novamente, tá bom? Eu saio e entro novamente. Não tá Pode ser. aparecendo. É, Vamos lá. eu só te ouço. Vamos lá. Né? Talvez eu tenha desativado alguma coisa aqui sem querer. Pode ser, vamos lá. Vamos ver aqui, pessoal. A gente tá buscando o Rodrigo novamente, que entrou o áudio dele, não entrou a imagem. Ó, George. O pessoal tá chegando aqui, ó. Elisama, Ed. Ó, vamos ver novamente aqui. Ó, vamos ver, fazer a transmissão. Vamos lá. Não, César. Ruth, eu aqui, pessoal, Ruth Oliveira. E, gente, tá? Vamos ver. É devagarinho, mas a gente tá buscando conectar aqui. Esses, né? Ó. Tá. Só que não tá aparecendo a minha câmera. Pois é. Ah, para ti não aparece? Oi, Simone. Eu não sei o que Ah, está acontecendo aqui com a minha câmera, que não está me aparecendo. Me chama nem para Cris aqui. ti aparece. Nem para mim aparece. Não sei se tem que fazer alguma configuração aqui. Pois Hum, então. vamos ver. Mas tu me vê bem, só tu consegue me ouvir, só. Vejo e ouço Aham. perfeitamente você, mas não me aparece. Vamos tentar de novo. Não vamos desistir. Não, Tecnologia é desiste. isso, ele nos ajuda, mas às vezes, né, ele emperra um pouquinho, isso faz parte. Eu costumo dizer que ela veio trazer problemas que antes, ela veio trazer solução de problemas que antes não tínhamos, né? Aham. Olha Eu só, a Cris tô. colocou aqui que já aconteceu em outras lives, talvez seja a versão do aplicativo. Ah, é? Hum, Do meu mas, ou pois eu é, não, já participei de algumas pois lives é. também. Uhum. É, aqui não.
Eu tô pedindo um suporte aqui. Tá, Tá, a vamos te minha aguardar. câmera não aparece. Não tá Eu entrando a vejo câmera. Uhum. isso. Vamos ver aqui. Deixa eu Hum, que o suporte? Que o suporte te diz aí? O suporte técnico não trouxe uma resposta efetiva. Ó, Simone, desculpa, vamos Ah, tentar novamente saindo e entrando vamos. de novo? Uhum. Vamos lá, desculpa, só um instante, gente. Me Certo. perdoem. Vamos lá. O pessoal vai fazendo a lista de perguntas aí. Vamos ver aqui. De repente vai ficar só uma voz aqui nos atendendo. Ó, vamos ver se ele consegue agora fazer a conexão com a gente. Acho que a gente no final, então a gente está aguardando o Rodrigo dos Santos, ele é psicólogo, para fazer então essa conversa com a gente hoje. E o legal, né, quem que tiver já alguma pergunta, alguma observação, já vai pensando em algo para a gente conversar. Ó, Jura, Michele, só tá. Agora vai. Vamos lá. Opa, agora eu acho que foi, deixa eu ver. Minha câmera tá travada. É engraçado que o áudio tá ótimo, a gente te ouve bem, assim. Mas travou. Meu áudio aparece o quê? Minha imagem aparece o quê para vocês aí, Fica Simone? escurinho, fica só um escuro, assim. Fica É. uma área escura e fica como se tivesse aquele sinal de conectando. Ó, que o pessoal tá colocando, de repente, trocar de celular, que já aconteceu antes, né? Não sei se. Hum, às vezes o Instagram também, né? Já. Ele também, o aplicativo trava em algum aspecto, a gente não consegue mesmo. Vamos ver se ele tenta novamente, quem sabe por outro aparelho. Né? Daí vocês ficam aqui me olhando, conversando comigo, acenando, botando, clique no coraçãozinho ali, vão curtindo a live aqui. A gente vai esperando o Rodrigo conseguir se conectar. Eu acho que sim, eu acho que de repente vai ser trocar de aparelho, né? Vamos ver aqui. A Gabi, como é que como é que estou bem, estou bem, começando essa semana, né, com tanto frio. Na verdade, aqui a gente tem bastante gente que acho que é conhecida, mas, né, e eu sou Simone Ferreira Leisner, sou aqui de Porto Alegre, congrego, então, aqui na Batista Betel aqui de Porto Alegre, nossa matriz. Vamos ver, o Rodrigo está tentando novamente aqui. Vamos ver o que acontece agora. Opa, vamos lá. Uhum. Simone, você está me ouvindo, né? Olha Uhum. só, eu vou entrar pelo Instagram da minha mãe, que se chama Madalena, Uhum. tá bom? Tá, tá. Ok. Assim que entrar, a gente te chama então. Tá bom. Agora acho que vai rolar então. Vamos entrar por outro Instagram. Quem sabe esse aí tá com probleminha. E a gente tá aqui, né? Super ansioso para poder conversar um pouco. Tenho certeza que o Rodrigo vai poder contribuir bastante para a gente, né, pensar sobre esse momento, sobre as questões de saúde mental,
de cuidado, de autocuidado, de como cuidar também dos nossos familiares nesse momento de isolamento. A gente tem visto, né, a semana, mudando, né, os protocolos, enfim, e as próprias bandeiras de cuidado do município, estado. Vamos ver aqui. Isso gera também ansiedade na gente. Vamos ver agora. Nós estamos aguardando, tá? Ele tá entrando aqui ainda, mas está aguardando. Não sei se talvez até é a minha internet, né, que tá ruim. Ó, tá aguardando ainda, enfim. Ficou paradinho aqui. Vamos ver se, ó. Vamos ver novamente. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos ver, agora que Simone. vai. Ah, Coisa boa, viu? Tá ai, aí. eu pensei que eu ia ter que fazer terapia, Simone, para depois de uma live Para dessas. superar isso, né? Eu ia pedir o seu cartão, perguntar o valor da sua terapia, tá ficando ansioso. A gente podia chamar o pastor para orar por nós, né? Poderíamos chamar Aí os uma oração, pastores, fazer, né, uma as irmãs oração, uma a intercessão. intercessão aqui. Mas que bom, Me deu certo desculpe, agora. Não, imagine isso aí, tecnologia, faz parte. tecnologia não é meu forte, né? Não, mas ela serve para isso, ela serve para nos ajudar na interação, mas muitas vezes acontece, né? Então É eu estava verdade. aqui conversando um pouquinho com o pessoal aqui, me apresentei rapidamente, só assim, né, que eu sou Simone Ferreira Leisner, congrego aqui com a minha família, com o esposo e filha, aqui na Batista Betel, na Matriz, em Porto Alegre, e a gente está muito feliz de te receber aqui essa noite, né, para a gente conversar um pouquinho. E queria que tu Legal. te apresentasse. Vamos lá, agora já entra para se apresentar. Vamos lá, bora lá. Então, um agradecimento rápido antes a você por me receber aqui, ao pastor Gerson, pastor da igreja, à liderança, obrigado pela confiança de vocês. Ao Marcone, né, um grande amigo que intermediou, né, e um beijo para a família, namorada, mãe, irmã, enfim, bora lá. Sou Rodrigo, psicólogo, moro em São Paulo, nasci, cresci, me formei aqui em São Paulo. Sou da igreja de Patriarca, pastor Edinho, pastora Sandra, pastor Moisés, pastora Gidalva. Psicólogo desde 2012, né? Dediquei minha carreira aí dividida entre o mundo corporativo e o mundo da clínica, ora mais em um, ora mais em outro, mas hoje, graças a Deus, 100% focado na clínica, onde eu atendo adolescentes, jovens, adultos, melhor idade, casal, né? E tenho feito aí meu trabalho 100% na clínica. O que já fiz também, que eu acho que é interessante aqui para contribuir, alguns trabalhos voluntários, né? Então eu estive com uma equipe aí de voluntários lá na África, por exemplo, em Guiné-Bissau, na ocasião que estivemos lá, o quinto país mais pobre do mundo. Então nós levamos, né, a equipe levou uma quantidade bem expressiva de chinelos, por exemplo, 18 quilos de chinelo, remédios, doação de material escolar. Levamos até carne seca lá para o nosso amigo que é nordestino, para ele comer, matar a saudade, né? Faz parte, é bom. Na verdade, estive também aqui em Altamira, na região do Rio Xingu, visitando duas tribos indígenas, ribeirinhos, enfim. E agora estamos aqui, né, vivendo esse tempo desafiador de pandemia, né, cada um com seus desafios pessoais, familiares, profissionais, como todo mundo. Eu acho que de alguma forma todo mundo foi impactado, eu também fui, né, mas graças a Deus, né, eu tenho trabalhado bastante, seja um trabalho voluntário, ou seja um trabalho de fato na clínica ali como profissional,
já tenho percebido, né, um aumento na procura das pessoas neste momento do Uhum. desafio, né? Então as pessoas estão, depois de quase 90 dias, né, que o Brasil está nessa situação, acho que está começando, as pessoas já estão não conseguindo mais é, controlar o que sentem, o que fazem, somente usando o botão do autocontrole, né? Então estão começando a buscar terapia, buscar apoio, né? Começando a explorar mais as amizades. Então, esse sou eu, Simone. Que bom, então. Eu acho que o pessoal tá bem contente de ter aqui. Tu já teve presencialmente aqui em Porto Alegre? Estive, fiquei aí, eu acho que uns 8 dias em Porto Alegre, conheci Gramado, lindo, lugar maravilhoso, mas passei um final de semana na igreja, coincidiu com a conferência UNO, se bem me lembro, acho que foi esse o nome, Ah, né? sim, Então, sim. na quinta estive na igreja, na sexta e no sábado participei da conferência, junto com a família do Marconi, Emilce, os meninos. No domingo estive na igreja, no culto à noite, bênção, muito gostoso. Então eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas. Ah, legal. Eu tenho familiar também. O meu pai mora em São Paulo já, acho que Que legal. mais de 20 anos. É gaúcho, mas mora lá há mais de 20 anos. É casado, né, com uma baiana. Tem uma irmã de 11 anos, se não me falha a memória. Então, de vez em quando a gente vai também visitá-lo aí, né? E Legal. a gente também tem conversado um pouquinho sobre essas realidades. Até te pergunto isso assim, porque hoje pensando sobre isso lá, a gente tem conversado que o Brasil ele é muito grande. Ele tem muitos Exato. espaços na verdade, cada local tem as suas peculiaridades, e até inclusive de a questão que também afeta a questão de saúde das pessoas da questão do isolamento, a questão das medidas que os governos estão tomando. Então, eu queria saber, primeiro, eu acho que é importante essa troca, saber como é que está acontecendo aí em São Paulo, porque é importante para a gente também fazer, às vezes, um paralelo, né? Pensar aqui na nossa realidade, a realidade de São Paulo. Tu disse, né, que tem aumentado o número de atendimentos, de busca por atendimentos, né? Que será que a gente pode tirar disso, né? Eu acho que talvez as pessoas estão buscando mais também, não quer dizer que nesse momento elas adoeceram, já estavam, quem sabe, né? E só agravou esse momento de isolamento. Então, eu acho que um pouquinho assim para a gente começar, eu acho que é legal, né? A gente fazer essa troca mesmo. É porque Claro, claro. a gente está sempre conectado, né? Na verdade, as pessoas hoje em dia não estão mais cada uma no seu quadradinho, né? As pessoas estão sempre unidas. As distâncias encurtaram, né, devido à tecnologia, né? Então, isso nos facilita muito, a comunicação é instantânea, né? Mas olha só, aqui em São Paulo, a gente está começando, vou falar da capital, tá? A gente está começando aí há alguns dias a ter um relaxamento um pouco maior. Então, hoje, não somente os serviços essenciais, mas shoppings, mini shoppings, lojas de rua, o comércio em si está reabrindo. Claro que com algumas diferenças de horário. Então, por exemplo, os mini shoppings, né, eles abrem das 6 da manhã até as 11. Os shoppings, os grandes shoppings abrem das 4 da tarde às 8 da noite. A ideia, parece que eu entendi do governo, é diminuir o encontro dessas pessoas, dos públicos de um e do outro, né? Então, fazer com que o público de um shopping, ainda que frequente o outro, mas que eles não se cruzem para não haver aglomeração nas ruas, nos shoppings, nos mercados. Mas a gente percebeu que o relaxamento, eu acho que as pessoas estavam tão cansadas de ficar em casa que debandaram para a rua, literalmente. Então, tem aqueles que saem para pagar uma conta que não conseguiu pagar por um aplicativo, mas também tem aquele que falou assim, igual numa reportagem eu vi, o rapaz falou assim, poxa, eu trabalhei todo esse tempo de pandemia, estou de férias, guardei um dinheiro, agora eu saí para gastar. Né? Puxa, entendi o que ele quis dizer, claro, sem sombra de dúvidas, Sim. mas a gente está vendo os extremos, né? Aquele que não tem saído, só sai no limite, e aquele que, ufa, agora eu posso sair, o shopping abriu. Teve até tumulto na porta dos shoppings para entrar, né? Então, eu acho que esse isolamento social, digamos,
vamos dizer, esse distanciamento social, ele trouxe esse cansaço de ficar em casa, o entediamento, né? A rotina ela foi alterada e isso trouxe muitas consequências. E você trouxe uma fala muito interessante, Simone, quando você fala, talvez não causou problema, mas digamos que aguçou, cutucou uma emoção que estava ali guardada, retida, enfim. Então eu acho que tem os dois grupos, tá, Simone? Concordo contigo, mas quero trazer esse acréscimo. Tem o grupo dos que emocionalmente eram saudáveis, mas o tempo da pandemia, do distanciamento social, trouxe essas emoções mais afloradas, o cansaço, enfim, né, o cansaço emocional. Mas tem aqueles que já vinham, né, tentando ocultar o seu quadro de depressão, de ansiedade, né, as suas questões emocionais, e aí transbordou. Né? Então, a gente tem percebido na clínica um aumento muito grande assim de pessoas procurando. Por exemplo, eu estou em contato com uma psicóloga que tem uma clínica grande, e ela falou assim, Rodrigo, eu recebo, em média, por semana, 5 novas solicitações de pessoas querendo ingressar aqui para fazer terapia. Não é? Então, eu como trabalho um pouco mais solo, meu trabalho é mais solo, eu atendo em alguns lugares diferentes, mas boa parte ainda é online, né? Eu percebo também esse aumento através das redes sociais, através dos meus meios de contato também. Então, a gente já tem percebido as pessoas trazerem à tona as suas demandas emocionais. Né? Então, acho que São Paulo está assim, e eu acredito que grandes cidades como São Paulo, talvez Porto Alegre também esteja aí próximo disso, respeitando as particularidades, né? Porque esse país é continental, né? Uhum. Sim, sim, sim. Eu acho que esses dois, até é interessante falar assim, as pessoas, né, que já têm, por exemplo, eu acho que esse isolamento ou esse distanciamento, né, as famílias precisaram se reorganizar em muitos aspectos na sua rotina, com as crianças Exato. em casa, com, né, de idade escolar, né, crianças e adolescentes, as pessoas também em home office tiveram que se reorganizar, muitas pessoas, algumas já trabalhavam, outras não, mas a gente tem uma realidade diferente de uma opção que a pessoa fez de trabalhar em casa, né? Agora não, ela foi quase que obrigada, né, a ficar dentro da sua casa e formar uma rotina, às vezes familiar também, que as pessoas às vezes não estavam muito adaptadas a estar tanto tempo juntas. E o que tu pensa assim, sobre isso, da tua prática também, que tu tem feito, dos espaços, desses relacionamentos, assim, de repente, também, o que as pessoas podem pensar um pouco sobre isso, tirar desse momento, né, para até melhorar um pouco também esses relacionamentos depois dessa fase talvez um pouquinho mais conturbada, de todo mundo ali junto, né, buscando alternativas. Aham. Olha só, eu ouvi uma frase muito legal de um amigo aqui de São Paulo, da igreja. Ele falou assim, né? Antes, minha esposa e eu nos falávamos mais e nos víamos menos, que cada um ia para o seu escritório. Hoje nos vemos mais e nos falamos menos, porque estamos os dois trabalhando de casa, mas cada um com o seu telefone e com o seu computador. Né? Olha que interessante essa observação que ele trouxe, né? Alguns pacientes meus têm se queixado, né, da falta de paciência, por exemplo, porque estava acostumado a deixar as crianças em casa, ir para o seu trabalho, ou talvez ter o seu tempo a sós em casa, né? Idosos que tinham a prática, por exemplo, de fazer uma caminhada, ir ao mercado, ir ao banco, à farmácia, sentar na praça, ou dar uma volta no shopping, né, logo após o almoço, antes do almoço. Então, tudo isso mudou. E aí, estamos todos trancados dentro de casa, né? Em São Paulo já foi mais forte isso, já teve mais adesão. Então, teve uma época que tinha um isolamento grande, estávamos todos dentro de casa. Então, é todo mundo muito, muito exposto, né? O nosso eu vindo à tona em todo instante, né? Então, aqueles menos impacientes explodiam mais, né? Aqueles mais tranquilos, mais reclusos, eram mais vítimas, talvez, desses menos pacientes, enfim. Então, a gente percebeu grandemente uma mudança nas rotinas familiares, nas relações familiares.
A gente tem visto muito, por exemplo, em entrevistas, mães falarem assim, puxa, nunca fiquei tanto tempo com meu filho. Né? Eu vi uma reportagem de um casal de atletas, um joga vôlei, o outro eu não lembro qual é o esporte, eles falavam assim, nossa, a gente viajava tanto, e agora a gente ficou 3 meses juntos dentro de casa. Isso nunca aconteceu. Né? Então, casais que têm uma relação boa, a gente tem percebido que isso foi muito bom. Amadureceu, trouxe mais proximidade, mais comunhão, melhorou a relação. Mas, por exemplo, famílias que têm a presença de um alcoólatra, por exemplo, desafiador. Né? Até hoje eu estava vendo os estudos, uns dados desse público, aumentou expressivamente o número de pessoas procurando o AA, né, os alcoólicos anônimos, né, pessoas em crises de abstinência muito grande. Né? Então, como segurar uma pessoa que está tendo dentro de si uma ebulição química, né, desejando aquela substância? Então, a gente tem visto muito essas alterações. Né? E expressivamente os números estão mudando, a violência doméstica, né, adolescentes aumentando os comportamentos autodestrutivos, né, a automutilação, a ideação suicida. Então, estamos vivendo algo literalmente sem precedentes. Não é verdade, Simone? É verdade. É verdade. Eu acho que esse é um momento singular. Ontem mesmo o pastor Lima, né, na pregação, ele falava também o quanto, claro, a humanidade já passou historicamente por processos de pandemias, mas não como essa, né, onde praticamente o mundo inteiro é atingido, e a gente também está acompanhando, né, dia a dia o andamento disso, e eu acho que isso também as pessoas às vezes não se preservam tanto em questão de informações e ficam retirando informações o dia inteiro, aquele excesso, assim, que vai deixando as pessoas cada vez mais intranquilas, vai deixando as pessoas com receio, com medo, e com razão, né? Eu acho que o medo é um dos sentimentos que as pessoas mais têm relatado, né? Sentir o que vai ser depois, ou o que está sendo agora, ou o medo de um familiar ser acometido também pela questão do Covid, ou vai faltar leitos, ou o que vai, ou os próprios profissionais da saúde também, né, que estão na linha de frente, como é que a gente vê, isso eu digo também porque eu trabalho em um grupo hospitalar aqui em Porto Alegre, que é bem grande, eu não trabalho na área diretamente, né, eu trabalho na gestão, mas na gestão de um CAPS da infância e juventude, né, para quem não sabe, né, o CAPS é um centro de atenção psicossocial, então, né, ele atende casos graves de transtornos mentais e a gente percebe, claro, a gente tem em torno de quase 200 pacientes vinculados, né, e suas famílias. Então, esse processo, como essas pessoas não puderam, não estão acessando, né, presencialmente os atendimentos, como isso realmente tem agravado as questões, e as pessoas estão com uma vulnerabilidade social também muito alta, né, está crescendo toda essa parte, enfim, né, de financeira, e vários problemas, muitas coisas acontecendo. Mas, claro, muitas coisas boas também acontecendo. Né? São coisas boas que também acontecem no meio de tudo isso, ações de pessoas, enfim, né? Eu acho que é importante também. E eu acho que até dentro da própria da clínica mesmo, né? Muitas pessoas se voluntariando ao atendimento psicoterápico, né? Atendimento médicos, né? De psiquiatria. Então tem também uma rede que se formou de cuidado para as pessoas, não se ficou totalmente, né? À mercê, assim, dessa situação. Até pensando nisso, assim, queria... Tu disseste, eu não sei, eu acho que é uma coisa que fiquei pensando que talvez muitas pessoas também fiquem, porque é uma coisa relativamente nova, os teleatendimentos, né? Como é que está sendo, assim, essa experiência? Não sei se tu já fazia antes, se tu já tinha, ou se foi agora que implementou, como é que tem sido a adesão das pessoas também, né? Porque teleatendimento não é, às vezes, não é a mesma relação, né? Mas, enfim, é o que se tem no momento, né? O que as pessoas podem, às vezes, né, ter à disposição. Olha, eu acho que tem de tudo, tá, Simone? Tem aqueles que não gostam, então eu tenho uma paciente que ainda estamos trabalhando presencialmente no consultório, tá? Mas assim, digamos que eu estou 80% online, tá?
Eu estou com um número muito pouco presencial no consultório, então tem aqueles que não gostam e preferiram continuar no presencial, tem aqueles que não gostam, mas optaram por uma questão de segurança, e tem aqueles que, poxa, que legal que tem essa modalidade. Então, por exemplo, dos meus pacientes de São Paulo, eu diria que 70% estão gostando e aderentes ao trabalho, ao tratamento online. E tem aqueles de longe, né, do norte do Brasil ou de fora do Brasil, que esses somente por essa modalidade. Olha só, o meu trabalho sempre foi mita-mita, meio consultório, meio online. Agora, 80% online. É diferente, é desafiador, né? A gente brasileiro, nós latinos, né? A gente gosta do contato, de servir um café, de tomar uma água junto, do abraço, do aperto de mão. Isso faz falta, né? Mas a gente tem percebido que as tecnologias também têm suprido, nos ajudado a suprir, né? Então, é um atendimento mais acolhedor, né? Desafiando os psicólogos nesse sentido, tem sido um desafio, né? Porque nada como o olho no olho ali dentro da sala, né? Dividindo o mesmo tapete, né? Dividindo o mesmo ambiente, mas o online tem sido, né? Eu já vinha trabalhando fortemente online, fazendo essa migração, né, para trabalhar mais online, enfim. E é o que você falou, né? Toda essa situação despertou o amor ao próximo, talvez meio para um pouco, puxa, eu preciso fazer algo, então aquele que foi impulsionado pela obrigação, a situação do momento, tem aqueles que já tinham um desejo muito grande no coração de fazer e não viam uma oportunidade, e tem aqueles que já faziam, né? Minha mãe falou uma frase interessante, ela falou assim, tomara que pós-pandemia tudo isso continue, né? Então é difícil, é raro um jornal começar e terminar sem mostrar uma ação voluntária. Um show de violino na varanda, levar cestas básicas num ponto de entrega, ligar para um amigo para saber como ele está, como as contas dele estão, né? Juntar um grupo de amigos, fazer uma vaquinha e abençoar um colega que está passando por um momento mais difícil, enfim. Então eu acho que aquilo que Jesus nos ensinou, que talvez tenha se perdido, Simone, um pouco, né? Voltou forte, né? E que isso permaneça, né? O amor ao próximo como a ti mesmo, né? Então eu tenho percebido tudo isso muito forte aqui em São Paulo, né? Sabe que eu creio muito nisso, assim, eu gosto de pensar mais nas ações positivas que se criam, e isso também, desse amor, eu acredito que a igreja também foi buscando se reinventar e se unir dessa maneira virtual e buscar os meios, né, as redes sociais para interagir, e quem sabe também foi um momento, né, de chegar até pessoas que não estavam com esse acesso, ou por motivo A ou B não chegariam em uma igreja, né? E aí vem nessa possibilidade, às vezes estão ali, né, entrando numa rede social e vem uma mensagem e vão buscar, né, o apoio, enfim, vão buscar ou retornar, né? De repente eram pessoas que já em algum momento da vida, né, já tinham já eram cristãs, já, enfim, e já estavam, né, e voltaram. Né? E essas outras ações também, eu acredito que isso é muito do ser humano mesmo, né? E realmente Exato. ele vai vendo essas realidades acontecerem, e eu acho que isso é importante também para sair um pouco de si, né? Porque às vezes se a pessoa está tão centrada em si, né? Eu acho que a tendência também, às vezes, nesse momento, até ela ficar mais frustrada com tudo que está acontecendo, ou ficar mesmo, talvez, mais deprimida, mais para um, né? Aí quando ela vê o próximo, né, vê a necessidade do outro, vai buscar o outro, eu acho que isso é Exato. bem positivo, né? E Cabe um aqui também. comentário, Simone. Fale. Cabe um comentário, você falou, né, das redes sociais, do acesso que algumas pessoas estão tendo, que antes talvez não se interessavam em ir até a igreja ou não tinham, né? Isso é verdade. A gente, né, tem percebido um acessar das pessoas grande, porque talvez seja a única opção, né? Mas também, por exemplo, eu vejo os meus pastores, todos os dias eles gravam áudio. E a gente tem visto áudio com mensagens inspiradoras, mensagens de ânimo, né? Breves devocionais.
E aí a gente tem visto que essas mensagens têm chegado nos 4 cantos do mundo, na Europa, na Ásia, né, em todos os lugares. Então isso é muito bom. Mas eu queria deixar uma observação. Então, por exemplo, hoje eu liguei para uma senhora aqui da igreja à tarde, e ela falou assim, nossa, que gostoso ouvir uma voz diferente, né, de pessoas que a gente antes via nos corredores da igreja, sentava do lado. E são pessoas que às vezes têm dificuldade, né, de manusear uma tecnologia, entrar no Verdade. link, né. Então eu queria deixar o incentivo para todos nós que estamos aqui. Poxa, vamos ligar, vamos mandar mensagem, gravar um áudio, né, ajudar essas pessoas a se conectarem, né. Então vai no portão, pega o celular, faz algumas configurações lá, higieniza o celular e devolve. Olha, quando você quiser acessar, você faz isso, isso e isso. Verdade, Então vamos nos verdade. aproximar desse público que está precisando muito, né, desse apoio. A gente tem Uhum. percebido os idosos adoecendo, né, porque o contato deles era tete a tete, era pele com pele, né? Então, eles têm essa dificuldade, né? Então, que a Com gente se certeza. disponha nesse aspecto. Ah, que bom até tu falar disso, assim, porque era algo que eu queria também trazer, que eu acho que é muito importante a gente falar desse grupo de pessoas, né, porque ele já foi atingido como, né, chamado grupo de risco, talvez, né, porque já precisou Exato. ficar, já tinha outras comorbidades, e talvez até questões mesmo de saúde mental, é comum hoje, a gente ouve, né, e vê como está mais comum essas questões, né, principalmente depressão, eu acredito, não sei os números exatos, mas crescendo, né, na terceira idade. Eu acho que, de repente, além disso que tu fala, de repente, pensar em outras ações, né, que a gente possa tomar de cuidado mesmo, ou até talvez sinais que as pessoas podem dar e que, de repente, o familiar tem que ficar mais atento a um sinal, assim, que do dia a dia mesmo, de interação com um familiar que está mais isolado, está mais fechadinho lá, e eu acho que isso é legal a gente falar mesmo. Eu acho que tem que ter esses espaços, assim, para falar do pessoal da melhor idade. É importantíssimo, você usou uma expressão muito, muito legal, Simone, ficar atento aos sinais, né? Então, todo comportamento humano é um sinal, né? Talvez o isolamento, né? É, palavras mais pessimistas, né? Frases mais pessimistas, frases com muita emoção negativa ou com pouca emoção positiva, né? De repente, aquele idoso que está passando muito tempo deitado, muito tempo sentado na mesma posição, né? Que não está atendendo o telefone, que está interagindo pouco no grupo da família no WhatsApp, né? É ficar atento a esses sinais. Um idoso que chora sem um motivo aparente, na verdade, é importantíssimo, porque assim, eles foram, digamos, os primeiros a serem afetados, Uhum. né? Sim, sim. Os primeiros a serem convidados a ficar dentro de casa, não saia, né? Então é importantíssimo a família ficar atenta. E a família eleger uma ou duas pessoas, né? De repente esse idoso mora sozinho, a família eleger uma ou duas pessoas, ó, um neto e 2 filhos, para fazer uma escala, uma rotina de visita, de levar a compra, de ligar todos os dias. Isso é importantíssimo, né? E incentivar os idosos, Simone, a tentarem manter suas rotinas, hora de dormir, hora de acordar, hora de se Uhum. alimentar, caminhar, nem que seja pela casa, vai no quarto, vai na sala, abre a janela, toma sol, né? Se hidrata, se alimenta. Acho que essas dicas podem ser bastante interessantes Teve para até esse público. tinha que ter uma pergunta aqui, ó. Seria normal um idoso ficar mais emotivo nessa época de pandemia, né? Seria Não normal o sei. quê? Deu uma paradinha. Seria normal? Isso, um idoso ficar mais emotivo nesta época de pandemia. Sim. Olha só, na terceira idade, na melhor idade, tudo pode acontecer, né? A gente está falando com de um organismo que está sofrendo grandes transformações, né? Declínios expressivos, digamos assim, né? Então, a visão que vai baixando, diminuindo, a audição que vai diminuindo, ou seja, a emoção também pode sofrer essas alterações.
né? Então ele pode sim chorar sem um motivo aparente, ele pode sim se isolar sem um motivo aparente, ficar extremamente sensível, se sentir menos importante, são sintomas plenamente possíveis de acontecer nessa época. Eu acho que por isso daí a gente realmente, né, ficar bem atento aos sinais, ficar atento, né, às impressões, tirar aquele tempo que for, acho que ou de uma visita que tem acontecido às vezes no pátio, na janela, ou, né, tem familiares que têm feito assim, né, na janela, né, eu levo o neto para os avós verem, né, é tão difícil, os avós, né, tem tanto contato com os netos, é tão difícil para eles, né, ficarem assim longe, né? E aí eu acho que sempre olhar bem, né? Eu acho que ficar bem atento, isso é bem importante. O que eu tenho visto também, as pessoas comentarem, é que esses familiares, às vezes, quando ou já viviam com a pessoa, com o idoso da família, ou foram, né? Se optou, se escolheu por uma pessoa que poderia ficar, como essa pessoa também precisa de um apoio, né? Porque essa pessoa está lá o Sim. tempo inteiro também sendo, né, o amparo emocional, o amparo buscando, né, organizar a rotina enfim, dos seus pais ou dos seus familiares ali. E essas pessoas também, né, às vezes esquecem de si, né, não tem um espaço de escuta, né? Não sei se isso chega Se também bastante. anulam, né? É, é bem É, isso também. Acho que é se importante, anulam. né? Uhum. O cuidador também precisa ser cuidado, né? Ele também precisa ter as suas válvulas de escape, os seus momentos de folga. Por enquanto, graças a Deus, ainda não chegou nenhuma demanda específica disso, né? Então já vamos deixar alguma dica aí para as pessoas, para elas, né, se Bom. atentarem, né? Então, o cuidador, né? O cuidador tem que procurar válvulas de escape, momentos de descanso efetivos, o mais Uhum, longo possível, né? Então, um dia de descanso, um fim de semana de descanso. Por isso até que eu falei, né, de ter 2 filhos, 2 netos, 2 filhos, um uhum. neto, para ter esse revezamento. Pessoas bem cuidadosas, responsáveis, que estão cuidando de si, né, durante os dias para estar com o idoso na sua vez. Então, se alimentar bem, tentar fazer uma atividade física, leitura, atividades manuais, todas essas é bom para o idoso, mas também é bom para o cuidador, a título de extravasar energia, a título de Uhum. expor as suas emoções. Eu digo muito para os meus pacientes, principalmente os mais velhos, que escrever, né, aqueles que são alfabetizados, digamos assim, que escrever, Simone, é maravilhoso para o cérebro, porque a gente consegue expressar emoções que falando às vezes não conseguimos. Então é uma válvula de escape maravilhosa, não é? Ah, perfeito. Agora tu entrou num terreno que é o meu terreno também. Eu, tra- É, eu trabalho, legal. eu faço parte de um grupo de pesquisa que chama Narrativas em Saúde, que faz ações que, por meio da palavra, a gente, né, faz essas intervenções de saúde, de cuidado, de expressão. E realmente, assim, dentro do hospital, a gente faz dentro do grupo hospitalar, até agora há pouco tempo, a gente fez que a gente tinha uma ação que chamava Palavras no Prato, que era um momento que se fazia uma leitura coletiva, né, na área da biblioteca, se escolhia um dia específico, uma obra curta, e se esperava quem quisesse vir participar, e cada um, quem também se sentisse à vontade, lia um trecho dessa obra. E aí, como a gente não pode estar se encontrando agora, tem que evitar aglomeração, principalmente também nas áreas hospitalares, a gente fez uma leitura virtual. Então, escolhemos uma obra, um conto, né? E se nada mais der certo, leia Clarice. Então, esse foi o conto que a gente escolheu. E aí, cada um leu um trecho e a gente fez um videozinho e divulgou. Então, foi bem Ah, que bacana o legal. retorno também, bem legal. Então, eu faço também algumas ações ali no meu Instagram, eu faço algumas ações de escrita, né? Eu participei de alguns concursos literários agora nesse período de pandemia, falando sobre isso. E realmente, eu sou suspeita, mas eu acredito que esse momento que tu para escrever um pouquinho, às vezes um diário, quem sabe um diário de bordo deste momento, né? Parar e escrever uma frase, escrever algo que está sentindo, uma impressão que tu tenha, alguma ideia que seja, né? Ou a leitura, a Fábio entrou aqui, na outra semana a gente estava com a Fábio aqui.
e Opa, prazer. fazer uma leitura prazerosa. Eu não sou muito adepta daquelas listas que as pessoas têm feito, jogado muitas listas de leitura, leia tantos livros quanto se pode. Isso não é legal. Eu acho que retome uma leitura prazerosa, um texto um pouquinho, uma ação que a gente fez também ali na igreja, eu e a outra, eu fiz a convite de uma irmã, a Thelma, né, que lidera o Ministério de Mulheres da igreja, a gente fez um grupo de leitura feminino, assim, né, enfim, porque esse foi um livro voltado para as mulheres, e aí diariamente, então, ali no grupo de WhatsApp, a gente lança os áudios desse livro, né, algo bem sucinto também, curtinho, para que a gente possa interagir através da leitura. Então, que bom, já que tu Muito trouxe bom, esse assunto, eu acho que é bem legal mesmo, assim, buscar muito bom. Mas além disso, eu não sei se tu tem alguma outra dica, assim, além da leitura, alguma outra coisa que, para deixar de repente para as mães aqui, né? A gente falou do grupo de mais da melhor Hum, idade, ou se alguém quer deixar alguma pergunta, também pode fazer, agora é um momento que a gente tira, assim, mas eu acho que para as bem, crianças, de repente, para as mães, assim, crianças e adolescentes, né? Que a gente fala crianças que a assim, gente sabe que demandam mais da gente ali. aham. Eu amo esse público adolescentes. Hoje eles são, na clínica, o meu maior público de pacientes, barra clientes, enfim, como queiram. Crianças e adolescentes, né? Então, é importantíssimo, Simone, rotina. Hora de acordar, hora de dormir, hora da refeição, né? Algumas mães, sejam de crianças ou adolescentes, têm para perguntar assim, Rodrigo, meu filho não está comendo, o meu filho não está dormindo, o meu filho está trocando o dia pela noite, meu filho emagreceu, meu filho engordou. Então é importantíssimo rotina, nem que seja de segunda a quinta, segunda a Uhum. sexta, à tarde, rotina. Né? Então, hora de acordar, hora de dormir. Por quê? Porque é um organismo que está em desenvolvimento, né? E se ele for pouco respeitado, né, vai chegar uma hora em que ele vai apresentar sintomas de sofrimento. Então, perda de peso, aumento de peso, irritação, agressividade, queda de cabelo e por aí vai, inúmeros sintomas, né? Então, para as mães de crianças e adolescentes, rotina, né? Muito atento a isso. E é claro, né, uma dica sempre básica que todo psicólogo dá é não. O não é preciso. Não, você não vai jogar videogame, não, não vai sair, ainda mais nesses tempos em que as aulas, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei como é que está aí no Sul, acho que está sendo igual, pelos canais de televisão, pela internet, né? Então, olha, é importante dedicar tantas horas do dia para estudo, né? A minha mãe, por exemplo, é professora de ensino infantil, né? Ela deu uma dica para um pai e falou assim, pai, então, olha, 40 minutos de lição, 20 minutos de intervalo, 40 minutos de lição, 20 minutos de intervalo, para a criança entender que existe a hora lúdica do brincar, do se divertir, do fazer o que gosta, Uhum. mas também tem o compromisso com a leitura, com o estudo. Né? Então, manter a rotina é importantíssimo, para que o organismo não fique oscilando muito, né? E quando a vida voltar ao normal, a gente não ter questões fisiológicas, saúde física mesmo, tão importantes a serem tratadas. Ah, isso é importante, eu acho, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui, né, conversar vários assuntos, acho que conseguiu aqui, Que legal. né, trazer vários momentos aqui que eu acho que são bem legais, assim, porque, claro, a gente tem visto muitos espaços onde as pessoas têm conversado sobre isso, acho que é importante. Eu sei que tu tem também uma experiência, assim, claro, a gente está com um tempinho, mas ainda tem um pouquinho, que eu acho que é legal, uma experiência, assim, também na área corporativa, na área de RH. Eu não sei, assim, também, um cuidado, talvez, para as pessoas que estão trabalhando em casa, ou que também já estão pensando, porque tem depois o retorno para o trabalho também não vai ser igual. Eu acho que as pessoas, Exato. né, as pessoas têm essa, talvez, não conseguem, óbvio, ainda ter esse parâmetro, mas talvez até se preparar como uma pessoa aí, talvez implementando alguma coisa na sua rotina, para ir se preparando também para esses retornos, né? Porque eu penso que os espaços, escolas, grandes empresas que hoje praticamente fecharam, precisam pensar também num acolhimento para essas pessoas quando as coisas começarem a abrir mais. Né? Uhum. Olha só, eu acho que foi o Nubank, eu não tenho certeza,
um desses bancos digitais decidiu que eles não voltam mais para o mundo físico até o final do ano, né? Porque o governo está muito divergente ainda nos pontos de vistas, né? Mas para as pessoas que estão aos poucos voltando ao ambiente de trabalho físico, estão pegando transporte, indo para as Uhum. empresas, dica básica, né? Não baixem a guarda. Máscara, né? A máscara protege não só você, mas protege o outro, né? Os assintomáticos precisam respeitar o outro, né? Então, precisamos sempre manter a guarda alta, né? Então, máscara, higiene das mãos, né? Trocar a máscara quando percebê-la umedecida, Uhum. evitar, né, estar em aglomeração, se der, de repente aqui em São Paulo tem um metrô, procurar um vagão mais vazio, de repente sair um pouco mais cedo de casa, se possível for, né, para escolher a melhor opção do ônibus. São Paulo também é muito grande, Porto Alegre eu vi um pouco do transporte quando estive aí, vi bastante ônibus cheios também. Então sai um pouco mais cedo, tenta andar um pouco mais no percurso, né, para evitar o transporte, vai de bicicleta, né? Até mesmo essas pequenas dicas, andar mais, ir de bicicleta, sair mais cedo, muda um pouco a rotina, troca os ares, ajuda um pouco a diminuir a ansiedade. Muita Uhum. calma, fundo, respiração, muda comportamentos, não é? Então, e bastante tranquilidade, não entrem na euforia do outro, sejam um agente, um instrumento de pacificação, né? Acho que todos nós temos, não só o governo, mas todos nós temos as nossas responsabilidades nesses dias difíceis. Eu acho que isso na verdade, é um exercício também de cidadania, né? Que as pessoas precisam Ah, recuperar, muito bom, né? O verdade. grupo maior, né? Porque às vezes a gente tem pouca impressão do coletivo. Eu acho que se fala às vezes pouco disso. Eu acho que até as próprias talvez escolas, claro, é um papel da família também, mas os espaços públicos eles precisam ter eu acho que esse retorno maior, essa conversa maior. Eu sinto às vezes um pouco de falta sobre isso, assim, ou até ações, né, para as pessoas criarem. Esses dias eu vi que eu acho que foi que a Finlândia, né, que tem o melhor índice, né, de educação do mundo, e eles falavam, essa reportagem mostrava que a escola, que a educação, ela começa muito antes da escola e com os pequenininhos, assim, né, e como exercícios de empatia, exercícios de criar esses vínculos com o outro, né, de perceber o coletivo são importantes. Eu acho que esse é o momento também da gente repensar talvez isso, né, do coletivo, do pensar no outro, né, não pensar somente em si, né. É ótima a seu comentário, né? É tempo de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Respeitar. O amor traz amarrado muitas coisas, né? Então, o Uhum. respeito e aceitar o outro tal qual ele é, né? Com os seus pontos fortes, com os seus pontos fracos, com as suas virtudes, com os seus defeitos, enfim. Então, eu acho que é tempo de todos nós fazermos minimamente a nossa parte, mas também fazer o algo mais, né? O algo mais Uhum. pela sociedade, por um mundo melhor, algo mais pelo próximo, pelo semelhante. É verdade, porque às vezes mesmo, começando mesmo né, por dentro da nós mesmos, né, fazer Uhum. uma higiene mental, tentar manter, porque eu acho que, claro, ninguém vai talvez sair imune ou ileso, a gente vê, todo mundo está sendo afetado, não tem como não ser, né, mas Ah, talvez criar um pouquinho mais de autoconsciência, né, das suas emoções, tentar se perceber mais e ir reverberando, né, sai de si, vai para a família, vai para todos os teus relacionamentos, assim, né? Para o teu trabalho, enfim, para a vida. Gente do bem, né? É verdade. Aquele filme Corrente do Bem, né? Esse filme é muito bacana, esse filme. Esse aí é o filme, acho que indico. Tem que deixar a indicação aí pro pessoal, Corrente do Bem, né? É um filme já mais antiguinho, mas que eu acho que vale a pena aí o pessoal conferir. Olha, Rodrigo, assim, Verdade. ó, a gente está quase se encaminhando aqui para o fim. Eu queria saber se tem alguém que tem alguma pergunta, alguém, não vi se ao longo do tempo aqui alguém deixou alguma observação. Por favor, pessoal, se alguém tem algum questionamento, deixa aqui para finalizar aqui, para
E o Podem perguntar, Rodrigo, o que a Simone isso. sabe. Pessoal, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O Rodrigo nos responde tudo. Ele ficou ali com. Mas eu acho que é isso, né? A gente pensar mesmo esse momento também como um momento de aprendizado. Porque não tem outra maneira da gente encarar esse momento, né? Eu acho que tudo, nada foge ao domínio de Deus, nada foge ao que ele tem de plano, e a gente precisa, Exato. acho que, aprender talvez a aceitar um pouco mais. Eu acho que a gente tem essa dificuldade, né? A gente comentava aqui, alguns meses, não faz muito tempo atrás, todos nós estávamos com vários planos, né? Que talvez ficaram suspensos, né? Eu acho Exato. que de repente dá uma palavra sobre isso, assim. Quem está de repente chateado que fez planos, né? Formaturas, festas, viagens, tudo ficou em suspenso. Como essa pessoa lidar com isso agora? Agora eu te joguei uma É, pergunta difícil, hein? Vai. pergunta que na clínica a gente trabalharia dias, né? Várias sessões, mas olha só, Se vira agora. eu tinha uma viagem, né? Eu tinha uma viagem para Manaus agora em junho, foi adiada para outubro e ainda é incerto, né? Então olha só, toda uma expectativa criada, né? Para conhecer Manaus, um lugar que eu sempre quis conhecer, né? Ter a oportunidade de ver de perto o Rio Amazonas, né? Conhecer o povo, conhecer o lugar, né? Ver, olha, a Zona Franca existe, né? Não é coisa da televisão, enfim. Então, essa frustração, ela faz parte. Né? Então, todos nós vínhamos com as nossas agendas prontas, né? Sob o nosso controle, debaixo da nossa Uhum. batuta, não é verdade? E aí vem essa pandemia e fecha a Disney, cancela o Campeonato Europeu de Futebol, para o Paulistão, para o Gauchão, eu não sei nem se é esse o nome, no sul acho que é o Tem um Gauchão, né? campeonato. Gaúcho, né? E aí para tudo, e aí a gente fala assim, puxa, amanhã eu não vou trabalhar no mesmo horário, né? Não vou voltar para casa no mesmo horário, ter a mesma rotina. Ou seja, a minha vida literalmente não está sob o meu domínio. E aí as emoções passam também a não estar mais. Então é hora da gente ver que a nossa vida, Simone, tem um propósito. Não é só trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta e pagar imposto, né? A nossa vida tem um propósito e não pode ser tão vazio ao ponto da rotina engolir, a vida passar e a gente não viver. Né? Então é hora de olhar para dentro, e Jung disse que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então olhar para dentro, buscar ser melhor, né? Melhorar as relações, reorganizar a vida. Olha, quando a vida voltar ao normal, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, eu quero que essa pessoa veja que ela é importante para mim, que eu vou tentar me esforçar para ser melhor para ela. São muitos desafios, né? Então, é tempo de reavaliação, é tempo de Uhum. entregar a conta da vida para alguém. No caso, Deus, que é quem rege tudo, né? Verdade, verdade, verdade. Aqui, quando tu estava conversando com a gente, aqui tinha uma observação da Isabel, né, nossa irmã aqui da Isabel Correia. Ela colocou assim: eu sou do grupo de risco só pela idade. Tudo o que foi dito ainda não define o que eu sinto. Só Deus para nos guardar e dar ânimo. Né? E a Rosa aqui também colocou aqui, ó, como lidar com a negação. Né? Ó, talvez a negação nesse momento, né? Então, mas, né, O negacionismo tem sido forte nos nossos dias, em especial por uma fatia dos nossos governantes, né? é verdade. Isso é difícil mesmo, né? Às vezes tem tido assim um atropelo, né? Claro, é um momento também muito diferente, né? Também para os governos, né? Então tiveram que se readequar. O Tem, nosso país vinha tentando também, né? Se alinhar melhor, ter, né? Uma expectativa de um ano mais, né? Organizado, um ano de crescimento e tudo parou, né? Olha aqui, ó, eles estão o Instagram que já está dando um sinal de que a gente está nos segundos finais. Queria Deus, agradecer, tchau! então, queria agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente. Rodrigo, te Beijo agradecer para também todo por esse mundo. momento. Que Deus te abençoe, abençoe tua família, Amém. tua casa Amém. aí, e a gente possa então se Amém. encontrar em outros momentos. Se Pessoal, Deus quiser.